Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte tanto da ESPN como do Sport TV, onde a mídia se rende a essa fase atual do Palmeiras, líder geral da Libertadores e líder do Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo aí. Verdade, no Redação. amiga. E você bem Como é que tá gosta o time de da chamar, manhã, né? hein? O time da manhã interagindo Isso. aqui. Então um beijo para você, Jojo, pro Serginho, pro Gavan, todo mundo ligado aqui. O Palmeiras tem transformado essa fase de grupos em algo fácil, né? Tem transformado o difícil em algo simples já há alguns anos. Porque nos últimos 8 anos, o Palmeiras conseguiu terminar a fase de grupos com a melhor colocação geral em 6 oportunidades. 6 dos últimos 8 anos é muita coisa. E nessa edição, com um fato novo, que foi conseguir essa classificação geral com uma rodada de antecedência, né? Já na quinta rodada. Então, é algo realmente impressionante. E se a gente for parar para pensar, amigos, o Palmeiras entrou em campo ontem se dando ao luxo de fazer um treino ali, de tirar o pé do acelerador, de poupar jogadores, por exemplo. 3 não foram nem relacionados. Os que estavam mais desgastados, correndo risco de lesão, Gustavo Gomes, o Estevão e o Paulinho. Esses 3 não foram nem relacionados, não ficaram nem no banco. Tinha gente voltando de lesão que precisava de minutos, casos do Marcos Rocha, que jogou o jogo todo, o Murilo também, o Piquerez começou jogando, mas saiu, o Maurício, que está precisando retomar ritmo de jogo, começou jogando, aí no segundo tempo entraram Veiga, Mike, próprio Thales. Então o Abel ele fez essa gestão de carga de uma maneira muito interessante. E aí eu brinco, até estava comentando aqui na redação, se alguém ontem chegou atrasado para esse jogo, quem mora na capital paulista sabe que esse horário das 7 horas ele é terrível. Até no caso do Allianz Parque a situação é mais tranquila por ser ali numa região mais central, né, ali na Zona Oeste. Mas se alguém chegou atrasado nesse jogo e chegou ali com 12, 13 minutos, perdeu tudo do jogo, porque o Palmeiras fez 2-0 com 12 minutos e depois não teve mais jogo. Primeiro porque o Palmeiras tirou o pé do acelerador e depois porque o árbitro picotou demais, o jogo parou muito a partida, especialmente no segundo tempo. O Palmeiras liquidou a parada e depois praticamente descansou no jogo, amigos. Na verdade foram minutos, o Palmeiras pressionando muito realmente nos primeiros minutos, abre o placar muito cedo, aí a gente está vendo em detalhe o gol do Facundo. Anulado. E o primeiro gol de... esse foi o anulado, né? Mas teve o outro Palmeiras... dele valendo, que inclusive rendeu uma foto ótima. Aliás, selfie, né? Eu amo esse jeito do Facundo comemorar. Ele já comemorava assim na Major League Soccer, né? Fazendo ali um movimento de esticar o braço e chamar os companheiros. E ele faz uma selfie. E agora o fotógrafo oficial do Palmeiras, o César Greco, entrou na parada e ele tira realmente essa foto. Antes era só esticar o braço e fingir que estava tirando uma selfie. Agora realmente tem a foto. E aí ele faz o primeiro gol. Aliás, o Murilo faz o primeiro gol, o Facundo amplia isso com 12 minutos. E aí no segundo tempo, a única parte mais agitada foram os 2 gols anulados. O Facundo volta a marcar e tem um gol anulado. E depois o Bolívar também faz e não vale. Placar de 2-0, mas jogo muito tranquilo da equipe do Abel. Vini, bom dia. Bom dia, Gavan. A gente tem dito muito aqui na redação, né? E precisa dizer de novo, né? Apesar de peças trocadas no time, né, em relação à escalação que a gente está meio que acostumado, embora seja difícil, né, dizer a escalação do Palmeiras em si é essa, né? O Abel consegue fazer o time jogar do jeito que ele quer, né, apesar de peças trocadas, né? Queria que você comentasse um pouco isso. A gente já sabe a maneira do Palmeiras jogar, né? Sempre com um lateral mais defensivo, segurando para construir essa linha de defesa ali com 3 jogadores mais atrás, liberando o Piquerez. E a questão é que só vão mudando os jogadores, mas quem entra sabe a dinâmica de jogo, sabe o que tem que fazer. Então, quando não está o Marcos Rocha, está o Giai, que correspondeu, o Mike já muda um pouquinho, porque é um cara que pisa mais no ataque. Quando não está o Maurício, está o Veiga, ou está o Estevão. Quando não está o Vitor Roque, está o Flaco Lopes. Então, o Palmeiras hoje tem uma engrenagem muito bem definida, que mesmo quem entra e está muito tempo sem jogar, entra já sabendo o que tem que fazer. E aí, a gente falou muito no começo do ano, dessa oscilação do time, que o Palmeiras realmente sofreu com um departamento médico cheio, né? Essa é a 5ª temporada do Abel no Palmeiras, ele nunca teve tantos jogadores lesionados nos primeiros meses do ano, ali em março, abril. Agora, no mês de maio, a situação realmente está mais tranquila, como disse a Joana, porque só 2 jogadores
estão na chamada transição física. O Mikael, zagueiro, e o Bruno Rodrigues, que vem de 2 graves lesões no joelho, né? E ainda não tem previsão de retorno, mas assim, quem estava machucado já saiu do DM, tá indo para o campo, está na transição. Veiga, né, meu amigo? Gustavo e aí, Gomes. aos poucos, essa rapaziada que estava machucada e que está voltando a ficar à disposição, agora é ritmo de jogo e engrenar. Por isso, o jogo de ontem também foi importante para alguns atletas, né, Jojo? Com certeza. O que eu acho muito legal, e o Vini destacou muito bem, né, que o Palmeiras tem uma forma de jogar. Agora, a escalação é impressionante como a gente erra toda vez. Vai errar. Falei. Toda vez. Você não sabe. Eu acho isso super interessante. Inclusive, se cria uma expectativa, né? Tinha uma expectativa grande. Eu conheço muito palmeirense que foi para o estádio para ver esse jogo, porque queria ver o Estevão e o Paulinho como titulares. E nem relacionados eles foram. Então, rompeu toda a expectativa. Não, a sequência é essa para o Paulinho, né? Vai jogar de titular de novo, não, vai jogar com o Estevão. Aí você vai olhar, pô, mas o Estevão estava jogando como titular uma sequência grande, então seria natural ele ser poupado. Vai voltar o Facundo, que também ficou 26 jogos direto. Você não consegue prever, mas isso também porque ele tem um elenco mais robusto para essa temporada. Mas eu acho que além do elenco, é uma questão um pouco de filosofia mesmo. O Palmeiras é disparado o time mais europeu do Brasil. Europeu no seguinte sentido. Organização e também o jeito de lidar com o calendário, né? Lá você não vê os grandes clubes da Europa, eu vou jogar com time titular aqui, time misto aqui, time reserva ali. Geralmente é a mesma coisa, é o mesmo time de sempre. Mas os caras não cansam? Cansam, por isso troca 3, 4, às vezes 5, 2. Mas Barcelona é assim. Barcelona, Arsenal, todo mundo grande faz isso, né? E os campeões. Só que não é simples. Por que o Flamengo tem dificuldade? A gente acabou de falar do Flamengo. O Flamengo não consegue fazer isso de um jeito mais tranquilo, né? Por exemplo, eu falei da repercussão ontem, os caras já queriam matar o Felipe Luiz. Por que não botou o Pedro? Né? O torcedor não entende. O torcedor do Palmeiras já começa a entender. Já talvez esses aí, Joana, tenham ficado meio possesso, até porque, de novo, a diretoria do Palmeiras errou, né, na precificação. Ontem tinha ingresso a R$400, num jogo com o Palmeiras classificado contra o Bolívar. É um absurdo isso, né? Depois de um golaço que eles fizeram em Barueri, baixando o preço e enchendo Barueri, batendo recorde, você faz um papelão desses de ingresso com média de R$100 e poucos para um jogo menor, que acabou virando, né? É a Libertadores, mas está classificado contra o Bolívar, era um jogo menor. Ali você baixa um pouquinho o ingresso, enche o estádio, faz aquele torcedor que não iria naquele jogo comprar camisa, comprar, né, chuteirinha para o filho, etc. E aí o que o Palmeiras fez foi excluir. Ontem tinham 20 e poucos, 28 mil. Né? 28 mil, né? Poderia estar com 40 mil. O recorde do ano é do Santos, para você ter uma ideia. Colocou 36 mil, né, Vini? Segunda-feira, eu estava lá no jogo quando do Santos Ceará. Mas como o Vini falou, esse horário em São Paulo, qualquer evento às 7 da noite, é difícil. Tudo bem que o estado do Palmeiras tem uma vantagem. Mas a torcida realmente não está fazendo a mesma festa que fazia o ano passado, de sempre ter acima de 40 mil torcedores, não importa o jogo. Não, tudo bem, mas vamos lá. O Palmeiras tem uma vantagem nesse estádio de ter uma estação de metrô do lado do estádio. E vai ter uma mais do lado, né? Porque eles estão construindo uma colada mesmo, eu acho, né? Sim. Então, assim, isso é um grande facilitador. Você não, né? Você vai de metrô e está do lado do estádio. Isso é ótimo, né? Mas é o que você falou. O preço do ingresso não é convidativo. E vamos combinar, né? Ninguém está com dinheiro sobrando para ir a todos os compromissos, né, Joana? A esse preço de ingresso. Eu acho assim. É um esporte popular. Entendo que a infraestrutura hoje é muito mais cara do que era quando eu era jovem e todos os jogos do Corinthians no Pacaembu. Eu ia com meu pai pequenininho, todos do Campeonato Paulista, que era o campeonato na época que bombava, né? Todos assim, né? E da Portuguesa, meu vizinho torcia para a Portuguesa, então eu revezava. Portuguesa, Corinthians, Portuguesa. Eu ia, às vezes 4 vezes no estádio por semana. O ingresso era barato, cara, assim. Hoje... É uma pena, realmente está... Assim. Ativado, mas dá para ver que tem um ressentimento aí nesse coração, Abel. Vou te falar, a entrevista coletiva inteira, ela teve 11 minutos. E quem acompanha, né, o Vini sabe disso, a gente assiste praticamente todas as coletivas do Abel inteiras. As coletivas do Abel costumavam ter 40 minutos, 45 minutos, ele falando do jogo, falando das opções, dando explicações super interessantes.
E ontem, desses 11 minutos, se for colher do jogo mesmo, não tinha quase nada. Você vê que a pergunta do Leandro Boldaquian, né, nosso colega que cobre o Palmeiras há anos, né, faz a reportagem pela Rádio Transamérica, era sobre a renovação. Mas ele deu a volta e direcionou para esse ressentimento que ele tem de achar que todo mundo estava falando no momento difícil que ele teve ali, né, talvez 2024 sem um título de muita expressão, né, começa o ano ganhando Paulista e depois não ganha mais nada, mas é impressionante como ele direciona, né, a resposta para essa mágoa. E eu não sei vocês, mas eu acho ela muito desproporcional. Porque isso vem de torcedor, fim de ciclo, não vem de jornalista. E se vier de jornalista, é um número muito pequeno. O Abel é um baita jogador, né? Jogador de pôquer, né? De esconder jogo, né? Total, a gente sempre erra a escalação dele. E eu adoro, né? Porque ele escolhe as frases, né? Ele é muito estratégico nisso, né? Então, quando ele fala o melhor para o Palmeiras, fica repetindo isso, porque ele sabe o que o torcedor acha, né? O torcedor não quer ficar sem o Abel mesmo. Sabe que se eventualmente tem alguma discordância com o Abel, sem Abel seria muito pior, né? Serginho, então ele joga para a torcida dizer para a diretoria o melhor para o Palmeiras é Abel. É isso. Tanto o Abel sabe jogar, como você está dizendo, Serginho, que ontem, quando ele foi questionado pelo Leandro Boldaquian, tipo, Abel, o seu empresário está aí, a reação do Abel foi, meu empresário está aqui? Como que ele diz? Tá bom, que ele eu não estou nem sabia, sabendo. Né? Ele veio de Portugal para cá e eu não estou sabendo, ele está aqui. Então, o Abel sabe jogar. Palmeiras, hein? Que maravilha. O torcedor palmeirense está com um sorriso de orelha a orelha. É isso, ó. O Palmeiras já tem a melhor campanha da Libertadores, independentemente do que vai acontecer na próxima rodada. Ou seja, o Palmeiras vai decidir oitavas, quartas e semifinal em casa. Isso está decidido. Ninguém mais tira. Cerro Porteño 7 pontos, Sporting Cristal 4, Bolívar 3 pontos. Palmeiras venceu hoje o Bolívar. E, olha, estava até fazendo um levantamento. A gente tem ali desde 2015, né, ou seja, 10 anos. Nesse período, nenhum time conseguiu já determinar a melhor campanha faltando uma rodada. Eu não sei na história da Libertadores, assim, desde quando começou essa questão da melhor campanha, vantagem, mas pelo menos nesse período de 10 anos foi o que a gente conseguiu fazer de levantamento. Nenhum time conseguiu esse feito. Na penúltima rodada, você já tem a melhor campanha e ninguém mais tira. E o Palmeiras conseguiu esse feito mais uma vez. É impressionante o que o Palmeiras vai fazendo na fase de grupos. Pode poupar tranquilamente, lidar bem com o planejamento, lidar bem com o calendário do futebol brasileiro, dar uma olhadinha no Campeonato Brasileiro, o que está acontecendo ali onde também é líder, para poder negociar com esse último jogo da Libertadores, ou seja, tudo muito certo ali com o Palmeiras já. Pois é, mais uma vez o Abel dá uma mexida, né? Ele não tem assim, a gente não sabe, a verdade é que hoje a gente não sabe qual é o time titular do Abel, né? Se ele fosse jogar uma final de Libertadores amanhã, a gente não sabe quais seriam os 11, né? Sabe, sei lá, uns 7, 8 a gente sabe. Que é ótimo. O que é bom. Até porque talvez ele mesmo tenha essa dúvida nesse momento. E claro que essa vitória e essa vaga antecipada como o melhor time da fase de grupos, como você falou, vai lhe permitir escalar quem ele bem entender no último jogo. Porque aí, sinceramente, né, olhando para o que é o calendário brasileiro, para o que é o Campeonato Brasileiro, você tem que realmente, se for o caso, poupar todo mundo. E escalar na última rodada quem você quer da minutagem. Se você quiser fazer algum teste, você vai ter um treino de luxo, mas é isso que é. Porque assim, mas é a marca, a Libertadores. Vamos lembrar que assim, quando o Abel assume o Palmeiras não tinha nenhuma... Talvez fosse o time brasileiro com mais jogos na Libertadores. Mas depois da era Abel é o time, e em alguns desses casos, empatado com outras equipes. Com mais títulos na Libertadores, com mais finais, com mais semifinais, com mais vitórias, com melhor campanha na fase de grupo. Então, ele vai somando marcas e mais marcas e mais marcas. Portanto, acho que, independentemente da marca que ele possa ou não atingir com a última rodada, até porque na última rodada ele vai ter condição de fazer resultado com qualquer equipe que ele escalar, ele tem que pensar acima de tudo nisso, né? Tem que pensar acima de tudo no calendário que ele tem pela frente para definir o time que joga a última partida em casa. E um time que vai jogar o Mundial, né? Exato. E cada vez mais próximo também da disputa, tem isso, né? E um Campeonato Brasileiro que é importante
terminar, e no caso o Palmeiras vem fazendo uma boa campanha, é deixar o Brasil para o Mundial numa situação confortável. Até porque o restante do ano a gente não sabe como vai ser, quanto tempo o Palmeiras e os brasileiros vão permanecer no Mundial, ninguém sabe. Enquanto os outros estão se preparando, mas é claro que Palmeiras e Flamengo vão estar no Mundial e podem sofrer com ele. Os outros também vão ter uma agenda completamente diferente. Então é hora de aproveitar ao máximo tudo que puder, e o Abel vai fazer isso. Aí o Palmeiras é aquilo que, assim, tá todo mundo acostumado já, né? Ele tem uma, assim, ele caminha do mesmo jeito. Tá difícil, tem que conectar os jogadores, tem gente nova, tal, mas os caras são contratados dentro de um perfil, aí fica mais fácil para encaixar. Exatamente. Você tem o perfil do treinador, do jogo que ele quer executar e do jogador que você contrata para isso. Demora um pouquinho, mas encaixa. E aí a gente está vendo o resultado na Libertadores. E a sensação sobre a perspectiva do Palmeiras para o restante da temporada hoje e o que era durante o campeonato estadual, especialmente logo depois da decisão, são coisas totalmente diferentes. Melhorou muito. Hoje é outra coisa. O que também dá razão ao que o Roger Machado falou a respeito de leitura, de trabalho e o que está acontecendo, né? Então, o Abel... Ainda que no caso do Abel fosse mais bizarro ainda ele ser discutido. Sim, né? É o treinador perfeito? Não existe treinador perfeito. Ele erra e acerta. Ele acerta muito mais do que ele erra como treinador de futebol, nas decisões que ele toma, a forma como ele comanda, a maneira como ele, ao longo dos últimos anos, e é preciso lembrar que esses últimos anos são o período mais glorioso da história de um clube absolutamente glorioso, que é o Palmeiras. A forma como ele comanda as coisas, como ele trabalha no dia a dia e como ele tem conseguido trabalhar com times diferentes, não muito, né? O Palmeiras não é um exemplo, eu acho, muito comum no futebol sul-americano, de times que ganham e duram pouco porque são desfeitos, porque os jogadores são muito assediados e as diretorias mexem mesmo. O Palmeiras ele foi mudando ao longo das temporadas. Mas o time desse ano, que está sendo montado com o melhor elenco que o Abel teve como técnico do Palmeiras, ele ainda não está trabalhando na frente de todo mundo. Ele está em montagem. E a sensação hoje já é completamente diferente. O último jogo do Palmeiras é irrelevante na Libertadores. Sim. Acho que o Palmeiras não precisa dar a menor atenção para esse jogo. Como disse o Jean, se quiser colocar um time totalmente alternativo, fazer testes, um treinamento perfeito. O grupo me decepcionou um pouco, porque eu esperava que o Bolívar pudesse dar um pouco de trabalho, e ele faz a pior campanha. É o time que pode jogar na altitude e não conseguiu repetir o que a gente esperava depois do time com trabalho, dar a ideia de que iria evoluir na Libertadores ao longo dos anos, contratando jogadores, fazendo um jogo com mais posse de bola, não aquela coisa daquela correria desenfreada que os times bolivianos fazem, principalmente quando jogam fora de casa, quando jogam dentro de casa. E aí tem uma coisa que é essencial, mesmo num grupo consideravelmente fácil, havia outros grupos fáceis. A gente acabou de falar do Flamengo, por exemplo, mesmo que num grupo menos fácil, e só o Palmeiras conseguiu o que se esperava, então tem que se aplaudir. Missão cumprida, com louvor. Flamengo, Sporting Cristal, Cruzeiro, depois Palmeiras e Juventude. Então o seu foco dele vai ser nesse trilhozinho aqui. E vamos trazer aqui mais algumas informações dessa vitória do Verdão contra o Bolívar pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui nessa imagem a nota de avaliação do Sofa em relação aos jogadores do Palmeiras na questão de desempenho na partida. Segundo eles, o melhor jogador da partida do Palmeiras foi o goleiro Everton, que fez algumas defesas durante a partida, mas no meu ponto de vista não acredito que tenha sido o melhor jogador do Palmeiras. Acho que Facundo Torres, até o momento que estava bem ali, foi o principal jogador. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Estou trazendo nessa imagem as finalizações do Palmeiras durante todo o jogo. Foram 19 finalizações. E o mais importante, quantas delas foram no gol? 9. Ou seja, teve quase 50% ali de todas as finalizações, quase 50% delas foram no alvo. Que é isso que o time tem que ter, pelo menos eficiência, colocar o goleiro para trabalhar. Estou trazendo aqui agora a tabela atualizada do Verdão na Libertadores. 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. 11 gols marcados, 4 sofridos. Líder geral da competição, ou seja, vai decidir todos os seus jogos na fase de mata-matas dentro do Allianz Parque com sua torcida. Menos a final que será no Peru.
O Palmeiras agora vai voltar a campo pela Libertadores daqui 15 dias contra o Sporting Cristal no Allianz Parque. Tudo indica que Abel deve ir com a equipe bem reserva. Por quê? Vai jogar contra o Flamengo no final de semana anterior e no final de semana seguinte jogará contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Ou seja, foco total, acredito que será no Campeonato Brasileiro. Enfim, essas são as informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!